queria primeiro apresentar um pouco para vocês o que é o Grupo de Estudos Veritas. Esse grupo ele foi construído no começo do ano, em janeiro, e ele veio de assim, um trabalho que nós já fazíamos há mais ou menos uns 4, 5 meses, o núcleo principal do grupo de estudos, justamente tentando identificar um formato em que a gente pudesse trazer para o público de Fortaleza, a princípio para o público de Fortaleza e futuramente expandir esse trabalho, com base realmente na verdade. Por isso nós escolhemos como o nome do grupo de estudos Veritas, né, que em latim significa verdade. Sem posicionamento ideológico, sem definir o que é esquerda e direita, mas trazer um formato de conscientização tanto cultural, filosófico, político, tá, para as pessoas de uma maneira geral, de uma maneira simplificada. Então, esse seria o trabalho do Grupo de Estudos Veritas. Então, considerando que nós fazemos esse trabalho também cultural, nós demos todo o apoio possível à vinda do Jardim das Aflições para Fortaleza, junto com o trabalho do Matheus e do Josias. Como é que vai ser o formato aqui? A gente quer que seja um formato bem leve, bem tranquilo, que vocês possam participar. Esse é o momento em que a gente está aqui junto, tá? Então, a gente dividiu em 2 blocos. A princípio, o Matheus e o Josias eles vão poder falar um pouco do que eles se sentirem confortáveis em relação ao filme, a relação do filme com o livro, o que eles se sentirem tranquilos para falar em relação a esse assunto de uma maneira geral. Depois nós vamos abrir para perguntas. É a questão assim, quem são essas pessoas por trás do filme? Quem é o Josias? Quem é o Matheus? Quem foi a equipe? Quantas pessoas precisaram para fazer esse filme? Histórias interessantes do que aconteceu com vocês lá. Foi fácil? Vocês, sei lá, conseguiram tranquilo chegar lá? Teve alguma relação para dormir, para ficar lá? Teve algum problema na viagem de vocês? Quantas pessoas compõem a equipe que fez o filme? E falar um pouco de quem é Josias Teófilo e quem é Matheus Basso. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Nasci em Passo Fundos, vivi em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sempre me interessei por arte, estudava artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhava com fotografia, fazia zines de fotografia, era um jovem meio punk, assim. Inclusive tem uma matéria sobre umas fotos que eu fazia na revista Vice, não sei se vocês conhecem, acho que é a revista mais hipster alternativa que existe. Inclusive, hoje, um dos donos da Vice, que é o Gavin McGuinness, é um cara bastante conservador, depois que ele teve família e tal. E, bom, sempre estudei essas coisas. Conheci o Olavo através de alguns amigos e tal. Isso foi uma chave para mudar uma série de coisas que eu pensava. A ideia do filme surgiu repentinamente. Acordei um dia, eu tive a ideia de fazer o filme. Fiz uma lista de pessoas que poderiam trabalhar no filme. A primeira pessoa que eu pensei foi o Josias, já conheci o trabalho dele, já tinha visto o curta. Tinha escrito uma espécie de um argumento sobre o filme e tal. Eu fui falar com ele. Isso foi no final de 2014. E daí ele leu as coisas, ele falou assim, jovem, a sua ideia é muito boa. Ela é tão boa que eu já estou 2 meses trabalhando nela. Ou seja, ele estava fazendo já em separado, já estava desenvolvendo a ideia também. Já tinha falado com o Wagner Carelli, já tinha acertado uma série de coisas. Aí entramos nessa daí e tudo começou. Acho que é isso. Bom, eu estudei jornalismo, coisa que eu me envergonho muito, né? Na verdade, eu me envergonho de ter feito uma faculdade, né? E de ter entrado no mestrado depois. Eu não estou brincando, não. Eu me envergonho mesmo. Aliás, eu tenho muito orgulho de Matheus de ele ter largado a faculdade. Fica o exemplo aí para vocês que estão na faculdade. Hein? Largou também? Parabéns. Matheus é gente inteligente. Né? O segredo de Olavo é que é o seguinte, ele pensou assim, eu vou daqui para a USP, eu vou gastar 1 hora para ir e 1 hora para voltar, né? São 2 horas. Aí chega lá, não tem aula, fica o pessoal brigando entre si, né? A DCE tem que fica lá enrolando, o professor fica enrolando, depois tem que fazer o trabalho, ninguém vai. Enfim, você perde 5 horas, 8 horas, sei lá, por dia, né? Então, se eu tivesse 3 horas em casa estudando, em 10 anos eu vou ser o maior especialista naquele tema ali. Entendeu? Então, não tem nem perigo. Ou exercitando fotografia, ou escrevendo um roteiro de um filme, entendeu? Ou fazendo alguma coisa relevante. Agora, se você é o que eu pensei também, né? Se você já está no meio da faculdade, é melhor terminar, né? Porque deixar as coisas incompletas na vida dá mal agouro.
Então, Eu discordo, viu? aí, às vezes, não, eu falei isso para algumas pessoas, mas tem outras que realmente tem que largar mesmo. Mas realmente o grande trabalho, a grande preciosidade da nossa vida é o tempo, né? Então, utilizar bem o tempo é uma grande questão. Você pensa assim, se você utilizar uma única hora para um grande projeto, né? Aliás, Luiz Lavelle dizia, né, que a gente nunca durma de noite sem trabalhar no projeto que será o projeto da nossa vida, entendeu? Então, essa aí é uma meta, né? Nunca pode dormir de noite sem trabalhar nesse projeto que é o projeto da nossa vida. Então, é preciso ter uma consciência muito clara disso, né? E o Brasil é o país das vocações frustradas, né? As pessoas querem mais estabilidade. Aliás, eu estava até revendo um vídeo, né, do Olavo falando isso, que o Brasil, as pessoas, ninguém quer nem ser rico, as pessoas querem ter estabilidade. O que é uma mentira, não existe estabilidade, né? Você imagina o povo estava querendo estabilidade em 1939 na Europa. Eu quero ter estabilidade. Vai, espera. A verdade a gente tem que fazer coisas relevantes, né? E assim, na Bíblia tem, né? Buscar o reino dos céus e o resto lhe virá por acréscimo. Então, buscar as coisas elevadas, o resto, as outras coisas, elas vêm junto, né? Quando a gente tem um plano muito claro, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre gosto de viajar a trabalho, né? Porque você viaja só para se divertir, no meio, as coisas no meio, elas começam a te atrapalhar, né? Você diz, mas no avião é desconfortável, aí depois tem que chegar lá não sei onde, na cachoeira, você quer picado pelos mosquitos, não sei o quê. Então, tudo lhe atrapalha. Mas quando você tem um objetivo claro, que é de trabalho, de fazer uma foto, de fazer um filme, qualquer coisa que seja, aquele objetivo faz tudo o resto, todo o caminho se torne mais fácil, né? Então, ter um objetivo claro na vida, parece que serve o necrológio do curso de Olavo de Carvalho, né? Que é você observar a si mesmo como se você estivesse morto e o seu melhor amigo conta a sua vida, né? A partir das suas qualidades, aquilo que você realizou de melhor na sua vida, né? Então, é sempre importante a gente parar para ver isso, ver as obras, observar isso, que a gente pode realizar a nossa vocação. Não necessariamente a vocação tem que ser fazendo arte, tem que ser fazendo coisas públicas, né? Às vezes são coisas pequenas, muito bem feitas, privadas, né? Coisas familiares até. Então, vai depender da vocação de cada um, né? Agora, no meu caso, o grande problema da minha vida é que eu cedi, né? Eu tenho uma lua em Libra, entendeu? Você sabe, a lua em Libra, as pessoas se preocupam muito com o outro, né? Então, minha família queria que eu fosse advogado e tal, minha avó, né? E aí eu não podia, pensei em fazer filosofia. Aí ela disse, não, mas você vai ver de quê? Então, pelo menos, aí eu achei um meio termo, que é jornalismo, que eu podia estudar aquilo que eu gostava e era uma vocação, um trabalho, por assim dizer, convencional, né? Então, aí fui no meio termo. Aí depois eu pensei, não, mas eu vou fazer o mestrado, que aí eu posso juntar aquilo que eu gosto, que é cinema, e a outra coisa que eu gosto, que é filosofia, e ao mesmo tempo eu vou ter um sustento, que é dar aula, né? Outro erro, né? Porque você não pode começar, se você começar a ceder, entendeu? Sempre está errado. Você tem que fazer aquilo que tem que fazer mesmo. Só que, claro, também eu descobri aquilo que eu queria fazendo essas coisas todas, né? Então, também não vai querer mudar o passado, né? Mas, de qualquer forma, aliás, se eu voltasse hoje, no tempo, eu começaria simplesmente a trabalhar com cinema. Com os esquerdosos mesmo, não tem problema não. Para aprender a fazer cinema mesmo de perto. De fato, eu fiz isso, mas se eu tivesse feito mais e não tivesse feito faculdade, eu teria aproveitado muito mais, entendeu? O mais importante é trabalhar, né? Então, se sustentar, né? Trabalhar, se sustentar e buscando sua vocação cada vez mais, achando o seu eixo, né? Então, eu acho que eu só consegui agora, fazendo filme, né? Então, é uma coisa que eu gosto, é um tema que eu sou absolutamente fascinado, e estamos fazendo outros filmes sobre temas que eu também sou fascinado. O Danilo Gentili, ele é doador do nosso filme, né? A gente está fazendo esse filme junto, que é sobre o politicamente correto no humor, né? Como o politicamente correto está limitado pelo humor. E, em seguida, nós estamos fazendo também, que eu vou começar a filmar agora em julho, em Paris,
um filme sobre Tarkovsky, né? Chama Iconostase, da relação de Tarkovsky, o cineasta russo, com a tradição russa do ícone. Então, estamos vários projetos, é tudo nessa linha assim, do Jardim das Aflições, foi um pouco mais transcendentes, por assim dizer, né? Se bem que o Limite do Humor é um filme mais sobre um fenômeno que está acontecendo, mas todos têm alguma relação, né? De certa forma. Então, é isso. É uma obra de arte, ela nasce como uma visão, né? Assim, você imagina aquilo e trata ao máximo de levar a cabo aquela ideia. O Jardim das Aflições, o começo e o fim do filme, depois que eu conheci o Olavo, né, eu fui lá, eu concebi o começo exatamente e o fim exatamente como estão no filme, né? Então, nós vamos fazer inclusive uma versão estendida do filme, que vai ser disponibilizada em streaming, né? E nessa versão, e lá junto com o streaming do filme estendido, vai ter o roteiro. Lá vocês vão poder ver que o filme está basicamente como estava no roteiro. Aliás, o roteiro está inteirinho dentro do filme. Só que o filme ficou um pouco maior do que o roteiro. Tem mais coisa, né? Porque, além da estrutura que eu tinha pensado, Olavo falou várias outras coisas que acabaram sendo incorporadas, né? E nós descobrimos outras coisas lá que acabaram sendo incorporadas. Mas, de qualquer forma, a ideia veio mais ou menos pura, assim, na minha cabeça. E eu já tinha tido uma experiência de fazer um filme, que foi um curta-metragem chamado Quarteto Simbólico, sobre a obra do arquiteto Delfim Amorim, né, e o Recife contemporâneo. Na verdade, o filme é sobre como o Recife herdou a obra arquitetônica de Delfim Amorim, né? Inclusive, eu suponho que Delfim Amorim deixou algumas obras aqui, em Fortaleza também. É um arquiteto muito interessante, porque ele fazia arquitetura modernista, mas de forma, assim, para assim dizer, tradicionalista, né? Então, esse filme, no dia anterior da filmagem, eu tive um sonho com o filme inteiro pronto, né? Estava muito nervoso, fui dormir, né? E o que eu tentei fazer foi adequar o sonho ao que eu pude fazer, aplicar na realidade, né? A partir da filmagem. Então, eu acho que o sonho a realidade do sonho é um elemento muito fértil na criação artística, né? Basta ver a obra de Florensky, ele fala muito sobre o sonho, sobre a realidade espiritual do sonho, né? Ele diz o seguinte: existem dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível, né? É aquela história do começo da Gênesis, né? Deus criou o céu e a terra. Aí ele diz, só que esses mundos se ligam. Aí ele diz, como se ligam? Aí ele diz, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ligar os mundos é observar os nossos sonhos, né? Porque os sonhos são os primeiros elementos de transcendência da vida humana, né? Então, isso para mim é muito importante. Agora, a estrutura do filme, ele foi feito em espiral, né? Como a Sinfonia de Sibelius. Vocês devem saber que Bruno Tolentino, no prefácio do livro Jardim das Aflições, ele escreveu que o Jardim das Aflições, o livro, ele parecia uma Sinfonia de Sibelius, ou seja, com uma série de temas que se interrelacionam, né, e que eles basicamente se repetem, só que em tons, né, e com uma orquestração distinta, né? Então, se você for ver essa sinfonia que estava tocando aqui quando a gente estava, ela tem essa estrutura, né? Aliás, a sinfonia número 1 que nós usamos é a sinfonia que tem essa estrutura mais claramente, né? Então, foi muito interessante porque a gente usou a sinfonia no teaser 1, que foi o que teve mais destaque, né? Causou um verdadeiro rebuliço esse teaser 1. Que, aliás, todo mundo pensava que o filme ia ser tosco, né? Infelizmente, as produções audiovisuais que nós temos tido, do pessoal da direita, é sempre tosco, né? Assim, então, as pessoas imaginavam que a coisa fosse ser parecida, né? Se tratando do filme da gente. E aí, quando vira o teaser 1, eu disse, eita, é diferente. Então, e esse teaser 1 tem lá o começo da sinfonia número 1, né? Que é aquele que foi inclusive copiado por Nino Rota na trilha sonora do Poderoso Chefão, né? Então, é verdade, não é brincadeira não. Ele usou inclusive várias notas
junto dessa trilha. Ele usou 7 compassos e, para considerar plágio, são 8. Foi no limite. E colocou com orquestração diferente. Até a gente ficou pensando, o Poderoso Chefão. Na verdade, a trilha foi inspirada na Sinfonia de Sibelius, né? Então, existe inclusive uma relação, né, que a gente pode ver entre Sibelius e Olavo. Porque Sibelius é um compositor que era um compositor do século XIX no século XX, né? Se você for ver, ele fazia música sinfônica no século XX como se fazia no século XIX. Tinha muita gente que não gostava de Sibelius, inclusive, que dizia que ele era conservador, né, que ele era antiquado e tal, por causa da forma sinfônica. A forma sinfônica já estava em decadência no século XX, e ele fez obras excepcionais, né? Todas as sinfonias dele são muito boas, inclusive a número 5, né? Inclusive eu até pensei em fazer o Jardim 2, né? Mas aí eu desisti, porque a recepção foi tão boa, o Jardim 1, e se eu fosse fazer o Jardim 2, seria com a Sinfonia número 5 do Sibelius. Eu consegui ver o filme todinho, inclusive, passando na minha cabeça. Mas, infelizmente, não vai dar. Então, e aí, tem essa relação, porque Olavo também é uma figura, como Sibelius, é uma figura que parece que é do século passado, né? Assim, apesar de ele ser muito atual na forma que ele se comunica, né? Então, se você for ver, Olavo, ele é uma pessoa que fala diretamente com o seu público através das redes sociais. Isso é uma coisa absolutamente inédita, né? Teve um amigo meu que inclusive ele é libertário. Ele fez um texto por que nós libertários devemos respeitar o Olavo de Carvalho, né? E ele diz lá que que Olavo é uma figura única, porque ele não tem intermediário nenhum. Se você for ver, até intelectuais conservadores de outros países e tal, eles têm sempre um jornal que eles escrevem, um meio de comunicação que os leva até ou livros, né, ou a palestras, instituições. Eles nunca falam diretamente para o seu público. O Olavo é uma figura absolutamente única, porque ele fala diretamente mesmo, entendeu? Sem intermediação nenhuma. Ele joga ali toda aquela riqueza no Facebook, né, e o Rodney Eloy passa para o Twitter, então, e está no YouTube, está no Instagram, todas as redes, o Olavo está de alguma forma, mesmo que ele não atue diretamente, porque repercute, né? Então, isso é uma coisa inédita, né? Eu não conheço mais ninguém que faça isso. Então, e não obstante, é um sujeito que tem muitos hábitos, né, que poderia se dizer que é do século XIX, do século XX, né? Que é um cara que caça, que tá ali atirando todo dia, vai lá atirar. Fuma pra caralho. Então, Bruno Tolentino é uma figura muito importante. Inclusive, nós citamos o trecho do Jardim das Aflições, né? Eu acho, se Bruno Tolentino estivesse vivo, eu iria adorar fazer um filme sobre ele, né? Porque é uma grande figura. É realmente uma pena que não se tenha nenhum filme sobre ele. Aliás, no Brasil, as pessoas só se interessam para o que é irrelevante, né? Basta ver quantos filmes existem sobre a Tropicália, quantos filmes existem sobre Chico Buarque, né? Não tem quem aguente mais essas coisas, né? Não tem quem aguente mesmo. Assim, tem um filme novo, saiu um filme novo aí sobre Chico Buarque, é uma coisa terrível, insuportável, esteticamente ultrapassada. Então, aos poucos está surgindo novos produtos audiovisuais que se opõem a esse sistema, né? Agora, infelizmente, tem um caráter muito retórico, né? Então, é isso que a gente precisa sempre, né, lembrar. Existe uma diferença. Se você quer defender uma ideia, entendeu? Não é na arte que você vai fazer isso, entendeu? Você dê uma palestra, faça um congresso, um simpósio, escreva um texto no jornal, publique um livro. Mas não é através de uma obra de arte que você vai defender nada. André Gide dizia, com boas intenções faz-se má literatura. Entendeu? Então, realmente, cinema, arte plástica, qualquer das artes, com boa intenção, você vai para outro lugar, vai para a igreja, vem para cá não, entendeu? Para o sindicato, boa intenção não serve para... Inclusive, tem a famosa palavra de boa intenção, o inferno está cheio, né? Então, é verdade, a arte ela tem uma aproximação muito mais poética, né? Agora, a arte ela tem um grande poder, né?
de sempre, ela pode dar um terreno fértil para onde ideias podem surgir, entendeu? Então, se você for ver na história, sempre aconteceu, né? Todo grande movimento político, ele veio antes como um movimento cultural, né? Então, depois ele chega lá na política, ela vem antes como cultura. Agora, a arte, em geral, as pessoas que estão na direita e querem fazer alguma coisa com a arte, aí elas caem na retórica. Aí dizem, não, vamos defender que a monarquia, ou vamos defender que o PT não sei o quê, ou a favor do desarmamento, ou contra o desarmamento, ou contra... entendeu? Isso aí vai fazer jornalismo, porra. A arte não serve para isso. Aprendam com Aquários, né? Você veja Aquários... Ele fez, Cléber Mendonça Filho, que é um bom cineasta, né? Ele fez um filme que tem todo o envolvimento poético, né? Aí no final ele solta a ideia, entendeu? Ele sempre faz assim. Ele tem uma mensagem para passar, entendeu? O pessoal da direita não tem esse macete, né? E é muito sutileza. Essa sutileza que ele teve, né? E isso funciona mesmo, porque isso fica no ar, né? Fica na cabeça das pessoas. Então, o pessoal da direita fica assanhadinho, não, vamos ter que fazer. E aí tem que dizer, olha, tá vendo como tá errado? Olha, aí fica aquelas fotos, aqueles memes no Facebook, aquela coisa, entendeu? Aquela conversa que não acaba mais, caixa alta, né? Estamos falando em caixa alta. Então, isso aí não leva ninguém a canto nenhum, não, viu? Eu acho que o mais importante do que fazer páginas no Facebook, do que fazer meme, do que fazer texto contra o PT, não sei o que, é fazer filme de ficção, literatura de ficção, né? Tirar foto. Fazer fotografia boa, né? Para aprender sobre arte mesmo, entendeu? Que é a coisa mais difícil que existe hoje no Brasil. Você vê o meio fotográfico, é uma coisa vergonhosa, entendeu? Quando alguém diz que é fotógrafo, chega para mim e diz, imagina as fotos que esse cara tira, né? Triste, mas é verdade, entendeu? É assim que é uma coisa terrível. As pessoas têm que se educar, você quer fazer arte, você tem que se aprofundar naquela linguagem ao máximo, entendeu? Você tem que levar aquilo até a última consequência. E o trabalho artístico é um trabalho muito sério, leva muito tempo, muito profundo, entendeu? O pessoal de esquerda faz isso muito bem, né? Tem bons artistas lá. Infelizmente, na direita a coisa está muito devagar ainda, entendeu? Então, produzir arte, produzir cultura de verdade é uma coisa muito importante e sem querer defender a ideia, entendeu? Sem militância, tem que ser a última coisa, né? A primeira tem que ser, primeiro, se educar a si próprio, né? Se educar mesmo, entende? Por exemplo, Paul Valéry, né? Paul Valéry era um artista, um escritor, um poeta. Fez tudo que Paul Valéry escreveu é excepcional, é muito bom, né? E então, mas ele teve seu momento em que ele agiu como militante contra Hitler, né? Contra os nazistas. Então, a militância é importante, é preciso agir. É claro que a gente tem que agir para o PT não voltar ao poder. Essa organização criminosa, que inclusive está hospedada na cultura, né? Você vê todos os editais, todos os festivais brasileiros, absolutamente todos, estão dominados por petistas, entendeu? Petista mesmo, entendeu? Que não vão deixar nada que seja contra o que eles fazem que passe, entendeu? Então é preciso ocupar todos esses espaços, é preciso fazer militância, é preciso fazer arte. Agora, é preciso fazer arte, que é isso aqui não tem muito pouco nesse novo meio de oposição que está se criando, né? Então, os petistas, eles souberam fazer uma coisa, eles fizeram muito bem, que é o seguinte: ocupar todos os postos dentro da cultura. Então, por exemplo, selecionar edital, selecionar a Lei Rouanet, participar do edital da Lei Rouanet para selecionar filmes, entendeu? A Lei Rouanet não vai acabar, né? Nem tão cedo. Acho que não tem presidente nenhum que consiga fazer isso, né? Tem que ocupar aquilo ali, né? Colocar projetos que sejam relevantes. Não tem nenhum filme relevante sobre Gilberto Freire, não tinha nenhum filme relevante sobre Bonifácio, e agora vai ter, né? Do Mauro Ventura. Aliás, eu até diria para vocês irem lá no site deles e doarem, porque esse é um projeto muito importante. E tem grandes figuras da história brasileira que não estão representadas. Você vê nos Estados Unidos, as pessoas têm essa tradição, né?
de fazerem filmes, aliás, grandes filmes. Basta ver quantos filmes existem sobre Lincoln, né? Existem vários. Um deles foi gravado na cidade onde o Jardim das Aflições foi filmada a abertura, que é Petersburg, na Virgínia. Então, é uma cidade muito, muito importante, porque foi a cidade que onde foi ganha a Guerra da Secessão, né? Na hora que eles conseguiram tomar Petersburg, foi quando eles conseguiram tomar Richmond, que era a capital confederada. Então, essa cidade foi completamente destruída, né? Então, agora, o Jardim das Aflições, ele tem um certo pioneirismo em alguns aspectos, né? Por exemplo, Lúcio Aguiar, que foi um sujeito que viu o filme na seleção de festival, eu nem conhecia ele, eu vi no Facebook ele comentando. E ele falou lá que viu o filme, eu achei estranho porque o filme ainda não tinha passado, mas ele viu numa seleção de festival, né? Então, e ele disse que O Jardim das Aflições é o primeiro documentário filosófico da história do cinema brasileiro. E, de fato, é mesmo, porque se você for ver, não tem mais nenhum documentário sobre filosofia. E, aliás, documentários sobre filosofia, filmes em geral sobre filosofia, é uma coisa muito rara, né? Por quê? Porque a filosofia, ela geralmente ela usa uma linguagem que tende à abstração, digamos assim, né? Ela tende a um grau de abstração muito alto. Então é muito difícil você passar para a filosofia, passar para a imagem, né? Que é imagem, movimento, cinema, o tema filosófico. Eu acho que quem fez isso com o melhor sucesso até agora foi Roberto Rossellini, que fez os filmes sobre os filósofos, né? Aliás, ele largou o cinema para fazer os filmes sobre os filósofos, aquele sobre Sócrates, Descartes, né? Vocês conhecem esses filmes? É muito interessante. Então, na verdade, essa é uma série de 40 filmes. Ele só conseguiu porque ele não viveu tanto assim. Tem os filmes Sócrates, Descartes, Roberto Rossellini, os filósofos. Roberto Rossellini. E tem um autor, Jacques Rancière, que escreveu algo bem interessante sobre esses filmes de Rossellini. Inclusive, Rossellini veio a São Paulo e veio aqui para o auditório da Livraria Cultura, e Olavo Carvalho o conheceu lá, né? Então tem essa relação aí. Também tem outra relação, que Roberto Rossellini conheceu Gilberto Freire, né? E foi lá na casa de Gilberto Freire. Então tem uma foto dele, de Cavalcante, né? E Gilberto Freire na casa de Gilberto Freire. Então, foi um dos maiores cineastas do século XX, né? Inclusive ele disse uma frase muito boa, que é: o cinema será salvo por poucos. Isso é verdade, né? Cinema, principalmente o cinema brasileiro, vai muito mal, né? É um dos maiores fatores de desperdício de dinheiro público que existem, entendeu? Recentemente, o gasto com o cinema brasileiro chegou a 1 bilhão, né? Então, com toda a produção de dinheiro público, né? Dinheiro das pessoas. E muitos desses filmes são vistos por poucas pessoas, né? Tem filmes, inclusive, que são engavetados. As pessoas fazem o filme e engavetam porque só queriam ganhar o dinheiro mesmo para fazê-lo e não precisava passar para ninguém. Isso eu já vi vários casos desses filmes acontecerem, né? Inclusive porque, às vezes, o filme não é selecionado para canto nenhum, a pessoa fez, pagou todo mundo, acaba ali, né? E tem filmes que, inclusive, tiveram menos público, filme com orçamento milionário, que tiveram menos público do que o Jardim das Aflições teve de doadores. A gente teve 2.800 doadores, né? Então, aliás, esse é outro pioneirismo do filme, porque foi o maior crowdfunding da história do Brasil para um filme, né? Nós captamos cerca de 350 mil, a maior parte de doações privadas. Infelizmente, esse modelo de financiamento no Brasil ele é muito pouco desenvolvido, né? Basta dizer que o segundo maior crowdfunding que foi feito aqui é o filme Eu Maior, que captou 230 mil, mas foi feito com isenção fiscal. Então você doava e tirava do seu imposto, né? Então, que é meio estranho, né? Eu não sou contra financiamento público de cultura, né? Eu sou contra esse sistema que está aí, né? Que serve de retórica petista, né? Mas não sou. Você disser, por exemplo,
Tem muita gente na direita que diz tem que acabar, tem que tirar o dinheiro de tudo, a cultura. Eu não acho isso, não. Primeiro vai acabar com o OSESP, que é a Sinfônica de São Paulo, que ela vive de dinheiro do governo. Vai acabar com a ópera, vai acabar com, né, certas instituições que são muito importantes, museus que dependem do governo, né, o Museu Imperial. Se você quer acabar com o financiamento público de cultura, vai acabar com isso. É que você não pode tratar uma obra de arte como um produto de mercado, né? Que precisa de demanda para compra e venda para aquela artista, né? A obra de arte às vezes vai ser financiada ou por um mecenato, que não existe essa cultura no Brasil, do empresário que doa e tal, ou o Estado é o mecenas da parada. Então, esse é o problema, né? Você vai cortar esse tipo de financiamento, você vai cortar coisas que são realmente relevantes e que não podem funcionar dentro de uma lógica de mercado, de oferta e demanda. A coisa que eu mais me orgulho no filme é a cena da Catedral de Brasília, né? Então, aquela imagem de cima. Foi assim, eu encontrei com um sujeito que opera drone em Brasília, e eu falei para ele, eu disse, olha, eu quero uma imagem de Catedral de Brasília subindo assim, né? E vai parecer uma coisa abstrata, parece uma nave, né? Parece um disco voador. E eu, pessoalmente, sou um grande admirador da arquitetura de Niemeyer, né? Que já causou umas tretas aí no Facebook. Agora, observe, eu gosto da fase de Brasília, Niemeyer, né? O que ele fez depois tem umas obras terríveis, né? Péssimas. E ele viveu demais, né? E continuou produzindo. Agora, eu mesmo sou um admirador e eu acho que a cena de Brasília são uma das coisas mais lindas que tem no filme, né? E curiosamente, esse filme foi montado em Brasília, foi terminado em Brasília, né? Eu idealizei lá, né? E montei lá. Hoje eu já não moro mais em Brasília, mas até sinto falta da cidade, porque eu gosto muito dela, né? Agora, eu também não tenho... Eu tenho um senso crítico com relação ao que representa Brasília na história do Brasil mesmo, né? Porque é um processo máximo de dessacralização do espaço público brasileiro. Aliás, eu gostaria de indicar para vocês um livro chamado Nosso Chão, do Sagrado ao Profano, né, de Murilo Marx. É um professor da USP, que estudou arquitetura, era professor de arquitetura, e ele fez um livro explicando como o espaço público das cidades brasileiras ele evoluiu do sagrado ao profano. E daí o aspecto que os espaços públicos brasileiros têm de tão degradado, né? Porque eles perderam a sacralidade. Se você for ver, nas cidades coloniais brasileiras, os espaços públicos eram espaços sagrados, né? Eram os pátios das igrejas. E os pátios das igrejas, eles eram das igrejas mesmo. Inclusive, se um ladrão estivesse fugindo da lei e entrasse lá num pátio, ele não poderia ser preso, porque a lei ali não entra, né? A lei ela não chega ali. O que é que acontece? Se você for ver, por exemplo, o Pátio de São Pedro no Recife, aqui em Fortaleza deve ter algum exemplo, mas eu não conheço muito bem, então vamos para um exemplo do Recife. Se você for ver o Pátio de São Pedro, ele tem esse sentido, né? Então você anda por ruas estreitas, pequenininhas, com aquelas casinhas todas coladas umas nas outras, né? Com aquela janelinha e a portinha assim, e você ia andando por aquelas ruas e de repente você entrava num pátio imenso que tem duas torres que apontam, ou uma, mas que apontam para o alto, né? E aí você vê o sentido daquilo, é o sentido da transcendência, né? Então o espaço ele não é mais equânime, ele não é mais horizontal, ele tem um elemento de verticalidade radical, né? Então, inclusive, durante muito tempo foi proibido construir prédios mais altos do que as igrejas, né, nesses pátios. Hoje, aos poucos, foi se liberando e lá no Recife já se constrói, né? Há muito tempo. A não ser em lugares históricos, como o Pátio de São Pedro, que aí ficaram tombados, né? Inclusive, o Pátio de São Pedro ele foi tombado, inspirado por Gilberto Freire, né? Porque Gilberto Freire adorava aquele lugar, ninguém dava a mínima para aquele lugar, né? Gilberto Freire adorava e ele disse que ali devia ser absolutamente preservado, né? E de fato é um dos melhores lugares do Recife. Agora, se você compara Brasília, esse pátio, né, essa estrutura da cidade colonial brasileira, que tudo aponta para o sagrado, se você for ver, tem no Recife, no Cinema São Luís, que é onde nós vamos exibir o Jardim das Aflições, tem lá um mural de Lula Cardoso Ares, que foi um grande pintor. E tem um landscape, né? Acho que é assim que se diz, né? Do Recife. E se você for ver, o Recife era pontuado por torres de igrejas.
era todo pontuado o horizonte da cidade, né? Hoje já não é mais. Mas você vê a sacralidade que tinha o espaço, né? Então, Gilberto Freire escreveu sobre isso no livro Assombrações do Recife Velho. Ele mostra os casos de assombração que ele foi lá pesquisar mesmo com os negros velhos, né? Com as senhoras que faziam, né? Envolvida com Umbanda, com religiões africanas. Ele conhecia todas, ia lá no meio do Recife, entrevistá-los, pegar informações sobre esses casos de aparições sobrenaturais, né? E o ser humano, e no Recife, e nas cidades em geral, a gente foi perdendo essa noção do sagrado e do diabólico, né? O diabólico, né, faz parte do horizonte do sagrado, né? Então, a gente foi perdendo isso e foi vivendo uma época cada vez mais desacralizada. O exemplo máximo da desacralização da cidade brasileira é Brasília. E eu mostro isso no filme, né? Então, se você vê, o ponto mais alto de Brasília são as torres do Congresso Nacional. Então, o ponto mais alto ali é... Joseph Campbell dizia que o ponto mais alto de uma sociedade significa aquilo que ela dá mais valor, né? Então, se você for ver na Idade Média, é a Catedral Gótica, né? A Catedral Gótica é o ponto alto, o ponto mais alto da cidade. Você vê, se você for em Chartres, a cidade está basicamente, mais ou menos, essa estrutura está mais ou menos conservada, né? Então, se você for ver a partir do Renascimento, se torna mais preponderante e mais alto, mais relevante é o prédio estatal, prédio do governo, né? E na modernidade a gente vê que é o prédio das grandes corporações. Então, vocês já viram o Robocop, né? Lá tem o prédio da prefeitura, eles fizeram o prédio lá da empresa deles, que é o prédio mais alto de Detroit. Detroit é o exemplo máximo dessa cidade completamente corporativa, né? Totalmente voltada para os interesses empresariais e tal. Então, Brasília, o ponto mais alto é o Congresso Nacional. Então, ali é um templo ao Estado, né? Então, o elemento religioso é completamente desacralizado, porque não tem formas tradicionais, e está ali fora do eixo principal. Então, tem uma série de prédios dos ministérios, na esplanada dos ministérios, né? Aqui tem uma série, aqui tem uma série. Acaba essa série aqui e aparece a Catedral de Brasília. Então, eu acho uma obra admirável da história da arquitetura, né? E não concordo com o Olavo, que parece um cacho de banana, né? Os alunos ficam todos repetindo isso, né? Mas, de fato, é uma coisa linda. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é completamente sacralizada. Não tem nenhum diálogo com a arquitetura religiosa tradicional, nem com a iconografia tradicional, né? Então, isso ficou muito claro no filme, quando o Olavo fala que o Estado ele vai tomando lugar, realmente, inclusive, da religião, né? Então, se você for ver a reação que algumas pessoas têm, a obsessão política que algumas pessoas têm, ela só se explica se a gente entender que essas pessoas tratam os assuntos políticos como religião, né? Então, Michel Eliade, ele diz no livro do Sagrado ao Profano que não existe um homem completamente desacralizado. O homem desacralizado em sentido pleno não existe. Então, na verdade, o que existe é o homem se apegar a formas religiosas cada vez mais caricaturais, né? Então, se você for ver o socialismo e o nazismo, nada mais são do que caricaturas da escatologia do cristianismo, né? Escatologia é a crença num outro mundo, num mundo que transcende esse mundo, né? Num fim da história e numa transcendência da história, né? Então, a escatologia no nazismo é através dos eleitos que são a raça ariana, né? Para isso, eles têm que destruir aqueles povos que estão impedindo que isso aconteça, que são os judeus, né? Na questão no socialismo e o comunismo, é o proletariado, são os eleitos, o revolucionário é o equivalente ao profeta, e os burgueses são aquela parcela da sociedade que está tentando impedir que chegue ao fim da história, né? Então, são, como dizia Chester, são ideias cristãs que enlouqueceram e começaram se perderam e enlouqueceram, né?
Então, isso tudo está lá no Jardim das Aflições, de certa forma, a partir de subtextos, né, do filme. Quando Olavo cita Napoleão, que diz que a política é o destino concreto do nosso tempo, né? Então são esse tipo de tema que estão aí no filme Jardim das Aflições, né? Eles estão todos ali integrados. Eu quis fazer um filme consideravelmente denso, né? Exatamente para isso, até para se contrapor ao vazio que é os filmes brasileiros, né? Que tendem a ser uma coisa cada vez mais horizontal, trata de temas sociais, temas de identidade sexual, essas coisas que ninguém aguenta mais ouvir, né? Que são forçados pela mídia como temas da atualidade, né? Até parece que as pessoas estão se importando mesmo com essas coisas, né? Então, luta de classe, pretensas luta de classe, todas essas coisas. E as concepções estéticas e semióticas que estão incluídas acabam sendo deixadas de lado por causa dessa necessidade extrema que se tem de nomenclaturar, classificar ou atrelar no processo identitário. A questão de identidade, né? Se você se prender na sua identidade, você vai... a identidade, o Olavo diz isso muito, né? A nossa identidade é uma coisa muito fluida, né? Então, se você se apegar a um eu, como fazem essas pessoas, né, que estão ligadas à ideologia, sua postura política, sua persona social, você vai chegando no nada, né? E o cinema brasileiro, ele tem esse enfoque muito forte, muito forte. Então, isso já teve até uma certa relevância, né? Já teve gente de esquerda que fez filmes muito bons, como Joaquim Pedro Andrade, Glauber Rocha, Leon Risma. Esses eram gênios do cinema, né? Mas, apesar de que Glauber Rocha falava muita besteira, né? Então, você ouvia ele falar, é um negócio insuportável, né? Mas tem filmes dele que são muito bons, né? Então, e tem filmes muito ruins também. Então... mas de qualquer forma existia uma verdade ali. Hoje o que a gente tem é cópias, né? Umas cópias muito mal feitas e um esquematismo terrível, né? As pessoas não querem partir de experiências reais da vida das pessoas, né? E preferem ver classes sociais, identidades sexuais, entendeu? Como se isso chegasse à essência do ser humano, né? Nunca chega, né? Então, é isso aí. Vamos lá, vou passar para Matheus, né? E aí, pessoal? Tudo bem? Sim. Então, só uns adendos aí, que eu acho interessante ressaltar no filme. Bom, apesar de toda a polêmica que se criou em volta do filme, principalmente depois do que aconteceu no Cinepad, dos cineastas que retiraram seus filmes e tal, eu acho que é importante para quem já viu o filme, para quem vai ver, o filme não deve ser compreendido como uma reação a alguma coisa, né? Um filme que depende de uma circunstância política ou social para existir, né? Uma obra de arte, ela deve ser independente, ela tem que ser boa, independente da época, né? Então, claro, a gente está num contexto de politizado culturalmente, etc. Tem uma certa oposição e guerra, não sei o quê, mas eu não creio que o filme tem que ser visto dessa forma, né? O Murilo Mendes, ele tem uma frase muito boa que eu anotei aqui, que é: a finalidade da literatura não é política em si, consiste em aumentar, aperfeiçoar e elevar o patrimônio espiritual da humanidade. Então, a finalidade da literatura não é política em si, e a finalidade da arte não é política em si, né? A política, ela trata de um discurso retórico, né? A arte trata de um discurso poético, então ambas não falam da mesma coisa. E como aluno do Olavo, eu considero as coisas que ele fala, as dicas que ele dá, como chave de interpretação para a maior parte das coisas. E eu comentei ontem na exibição do filme que depois que a gente mostrou o filme para o Olavo, ele disse que esse filme não tem que ser compreendido com relação aos outros filmes que são produzidos no Brasil, não tem que ser entendido como uma disputa entre direita e esquerda, mas entre cima e embaixo, né? E eu acho que esse alto contra o baixo é o que tem que ser a chave de interpretação, não só para o filme, mas para qualquer obra de arte, né? Ela é boa ou não, ela é relevante ou não. E você vê que, eu até comentei no último hangout que a gente fez com o Olavo e com a Bia Kisses, eu comentei que a maior parte dos filmes no Brasil tratam de temas meramente horizontais, né, ideológicos e tal.
O Olavo até brincou comigo, falou que eu estava sendo muito otimista, porque hoje em dia eles só falam de coisas muito inferiores, tipo sexo, drogas e rock and roll, fumar maconha, não sei o quê. E realmente é verdade, o aspecto, a análise marxista e ideológica já nem faz mais parte dos temas do cinema nacional, a coisa já se rebaixou muito. Mas, de maneira geral, tem uma preponderância só desses temas mais rasos, não só, eu diria, não só no cinema nacional, mas, de certa forma, com a literatura, né? Você vê, por exemplo, no filme o José teve a maestria de colocar o trecho de Limite, do Mário Peixoto, que eu considero talvez o melhor filme brasileiro já feito. E mesmo ele, que é um filme genial, ele trata da disputa que o homem tem contra a natureza e ele não consegue superar isso, né? E você vê também, por exemplo, o filme Santo Forte, de Eduardo Coutinho, onde ele trata da religião a partir de aspectos meramente horizontais, né? Ele seleciona uma comunidade de pessoas e ele pergunta o que essas pessoas acham da religião, como é que é a religião na vida delas e tal. Então, justamente a religião, que é algo que deve ser visto como uma forma mais elevada, como, enfim, o que nos coloca diante de Deus, etc., é tratado de forma horizontal, né? E Northrop Frye, ele tem uma divisão da literatura muito interessante, que ele fala que a literatura pode ser dividida em 4 grupos, que é o homem diante da natureza, o homem diante da sociedade, o homem diante de Deus e Deus diante do homem, né? Então ele coloca várias categorias. Essa última, o Deus diante do homem, ele colocaria as escrituras sagradas, né, das religiões, que estão além e superam todas as outras literaturas, mas no Brasil a gente percebe que o máximo que a literatura vai, até com Machado de Assis, etc., é o homem diante da sociedade, né? Agora, o indivíduo diante de Deus e das coisas divinas é algo que dificilmente é tratado, inclusive na literatura, né? Você vê um Dostoiévski, por exemplo, né? Não existe isso no Brasil. Então, essa disputa entre eixos horizontais, né? Apesar de que provavelmente a maior parte das pessoas que está aqui deve ser ou aluna do Olavo ou se considerar de direita e tal, eu acho que isso pouco importa quando você fala de apreciação artística, né, e de cultura. O filme tem que ser, e qualquer obra de arte tem que ser analisada através desse eixo, né, do eixo vertical. Essa obra me eleva ou não, né? Um outro comentário interessante é que o Carlos Nadalim, que foi um dos nossos patrocinadores, ele é do blog Como Educar Seus Filhos, enfim, uma escola de homeschooling, para quem não conhece, ele patrocinou o filme. Ele já olhou o filme 3 vezes no cinema, ele olhou 2 vezes em São Paulo e 1 vez em Londrina, ele está bastante fascinado com o filme. Ele ligou para nós e falou umas coisas muito interessantes a respeito o Bruno Tolentino fala na introdução do livro Jardim das Aflições, que a Sinfonia de Sibelius é composta de como se fosse uma espiral, né, com vários círculos. E diz o Carlos que se você analisar, aí, bom, para quem não viu o filme pode ficar prestando atenção, quem já viu pode tentar olhar de novo e perceber isso. Ele fala que, eu acho que de maneira acidental, não sei se foi uma vontade do Josias de fazer isso, mas existe uma série de momentos onde existe um movimento circular, existe a apresentação de círculos. O Olavo fala muito de questões cíclicas, foi acidental. Não, o Olavo fala, não sei se vocês já... Você está desenhando círculos. Legal. Inclusive, o Olavo fala disso, ele tem um ensaio sobre o Silêncio dos Inocentes, o filme. Se vocês não leram, leiam. Eu considero... Não, leiam, é um ensaio. Não, vejam o filme também, quem não viu, né? Claro, tem que ver o filme para ler o ensaio, senão não vai fazer sentido. Tem do Aurora também, mas eu considero... É o título do ensaio, né? Bom, por que eu estou falando do ensaio? Bom, primeiro porque eu considero o melhor ensaio sobre cinema que já feito no Brasil, feito pelo Olavo, né? Nem é especialista. Mas, enfim, você sabe que ele é um gênio, né? Bom, ele fala, em algum momento ele explica que o Silêncio dos Inocentes é uma obra que acertou no essencial, né? Os temas essenciais da vida humana estão retratados ali. E várias coisas que acontecem no filme, de maneira simbólica, não foram decisão da direção, nem de ninguém, nem de montagem, nem nada, mas contribuíram muito para a interpretação do filme, né? Então ele fala assim, se você acerta no essencial, o acidental colabora. Ou ajuda-te e Deus te ajudará. Ele escreve isso no ensaio. E acontece isso no Jardim das Aflições, porque o Josias acertou muito no essencial.
E a partir disso surgiram uma série de outras interpretações que são geniais sobre o filme e que aconteceram de maneira acidental, claro, não de maneira nenhuma tiro o mérito aqui do diretor, mas mas é muito interessante como a obra de arte é uma coisa aberta, né, a tantas interpretações. Bom, mais uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: Dmitri Shostakovich, que é um compositor russo que eu admiro muito, ele, durante a União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, diante da fome da União Soviética, as cidades sendo bombardeadas, todo mundo morrendo, as pessoas na cidade estavam em Moscou, estavam se alimentando de arroz durante esses meses, comendo só arroz. E os músicos amigos dele estavam muito magros, né? As roupas nem cabiam mais direito, tinham que fazer vários outros furos no cinto para caber as calças e tal. E mesmo diante de toda essa pobreza, eles mensalmente se reuniam para fazer concertos nos teatros. E nunca deixaram de fazer isso. E os concertos estavam sempre lotados, né? Então você vê aí qual é o verdadeiro valor da obra de arte, da cultura, né? Quer dizer, eles estavam passando fome, sem nenhuma estrutura material, e mesmo assim estavam indo aos concertos, e existe relato, inclusive, de concertos que aconteciam enquanto bombas eram jogadas do lado de fora, a cidade estava sendo bombardeada, etc., fazendo um acompanhamento aí da sinfonia. Então, eu digo isso porque, por mais que tentem boicotar o filme ou boicotar qualquer obra de arte que alguém realmente ache relevante de ser feita, não vai dar certo, né? Hoje em dia, o que sobrou da cultura russa, né? Shostakovich é um gênio e o resto tudo desapareceu, né? Então, é isso que eu gostaria de ressaltar, que esse é o nível de importância para a produção artística, para a produção cultural de maneira geral, né? Não adianta soltar bomba, não adianta tentar boicotar filme nenhum, não sei o quê. Que, enfim, se você acredita que é uma coisa relevante, você tem que lutar até o final por ela. E foi o que a gente procurou com esse filme também. É isso. A relação com o Olavo é muito boa, é até melhor do que dá pra ver no filme, né? Porque ele é uma pessoa muito bondosa, entendeu? Ele é um cara muito... Ele é mesmo, assim, tudo que você precisar, ele tá ali, né? Então, ele é sempre solícito, assim, você chega, fica... Agora, a vida dele é assim, cada dia é um dia completamente diferente, entendeu? Então, ele não tem rotina nenhuma, zero. E ele tem um negócio engraçado que ele fica comendo uma coisa só até enjoar, entendeu? Sanduíche de não sei o que do UAU, aí fica comendo aquilo ali 2 semanas sem parar, entendeu? Só aquilo. Aí enjoa, aí muda, entendeu? Aí é camarão, pronto, fica comendo camarão. E assim, a relação lá com a família dele é muito boa, muito amorosa, né? Ele é uma pessoa que se desenvolveu muito harmonicamente, né? Ele teve uma história muito conturbada, muito difícil, né? Passou por coisas muito sérias, né, de familiares, problemas sérios, e ele conseguiu superar isso tudo e fazer uma vida harmônica, né? Então isso a gente vê claramente, isso é uma inspiração para nós, né? Porque a maioria das relações no Brasil são degradadas, né? Relações familiares, relações de trabalho. Então, infelizmente, esse é o procedimento padrão no Brasil. Então, quando a gente vê a família assim, harmônica, feliz, né? E Roxane é um anjo, né? É uma pessoa muito agradável, muito amorosa. Então, a gente aprende muito isso com ele, né? Então, ali com os netos... Olavo fala quase uma língua de criança, assim, porque ele pega tudo que a criança fala, ele pega, né? Por exemplo, pital. O menino tinha um pai que era médico, aí perguntaram, onde é que seu pai está? Ele disse, meu pai está no pital. Aí pronto, aí ele só fala pital agora. Assim, ele pega tudo que é de criança, ele pega, isso não larga mais, entendeu? As palavras assim. Então, é muito engraçado, é muito divertido. E agora, uma rotina, a gente aprende convivendo com ele, porque ele lê em qualquer momento, né? Se ele estivesse aqui, ele estaria com um livro.
Entendeu? Tava outra pessoa falando, ele que começa a ler, assim. E nós estamos fazendo um livro, né, sobre o Olavo de Carvalho, que é a biografia intelectual dele. Vai sair pela editora Record, né, com as minhas fotos, com filme cromo e com o texto, a entrevista que o Wagner Carelli captou dele, contando a sua vida inteira, né? Então, vai ser um livro assim de 600 páginas, grandão, com minhas fotos e a transcrição da biografia do Olavo, contado por ele próprio, que Wagner Carelli está fazendo. Bom, o orçamento, na verdade, a gente já havia sido definido antes do filme, né? Foi bem fechado, foi bem estrito, foi bem sóbrio. A questão de logística, de equipamento, bom, a gente usou uma Red Dragon para filmar, é a mesma câmera que usaram para o Homem-Aranha, é a mesma câmera que usam para os filmes do Netflix, uma câmera muito boa. Foi alugada, é até interessante, nós alugamos de um rapaz que ele tem uns 18 anos lá nos Estados Unidos, o nome dele é Chris Argueta. Nós usamos esse equipamento alugado. Hoje nós temos equipamento nosso para fazer filme, isso é uma coisa, até você perguntou dicas, né? Bom, graças a Deus agora a tecnologia está muito desenvolvida, então você consegue fazer filmagem em 4K, qualidade cinematográfica, com equipamento de orçamento mais baixo e até com câmeras que não são tão robustas, né? A Red ela já é mais robusta, é mais difícil de operar, precisa de um operador de câmera e tal. Hoje em dia já não mais, você mudou o quê? 3 anos e já tem uma série de outras coisas. E a logística, nós levamos 7 pessoas para lá, um pedaço da equipe ficou em uma cidade, outro pedaço da equipe ficou em outra, e tinha todos os dias os cronogramas de filmagem, né? Começava de manhã, terminava no final do dia. Às vezes começava de tarde, terminava à noite, porque tinha que fazer take à noite, né? E eu acho que foi mais ou menos assim, não teve muita, foi um orçamento muito sóbrio, até mesmo sendo um documentário. É uma coisa curiosa que a gente gravou esse documentário no período de maior alta do dólar, todos os tempos no Brasil. Então, mais um milagre aí, né, contabilizado na produção do filme. Bom, para quem não sabe, você perguntou o trabalho do produtor, né? O trabalho do produtor é colocar em prática as ideias concebidas pelo diretor, né? Então, o Josias traz alguma ideia de como vai ser uma cena, de onde vai ser feita, com qual câmera e tal. O produtor tem que trazer os recursos para isso, né? Então, onde vai filmar, como vai filmar, quanto custa, onde é que fica, quanto é que custa, qual equipamento que vai usar, etc. Então, é o make it happen, né? Faz ali a parada prática e tal. Então, esse é o trabalho do produtor. Não existe nenhuma organização, eu acho até bom que não exista. Se você está esperando, sei lá, um incentivo externo para fazer o seu trabalho, nem faça então, né? Tem que partir da força individual. E aquela frase do Platão, né? Institucionalizou, fudeu. Então, se você organizar a coisa, botar um cabeça e tal, a coisa não vai acontecer. Então, assim, se tem algum cineasta que queira fazer um trabalho, fazer um filme, bom, começa sozinho e se vira. Acho que a melhor dica que pode dar para alguém é essa, né? Se vira. E eu acho que como você falou de uma cena, né? Eu imagino que com, assim, suspeito só, não posso profetizar aqui, que com o sucesso que está tendo o Jardim das Aflições, tem tido muitas pessoas estão indo no cinema e tal, está sendo algo muito satisfatório. Pensando que é um filme sobre o filósofo, eu penso que é possível que surjam mais pessoas. O Bonifácio é um filme que está surgindo aí, que tem também essa cara de fazer um resgate da história, fazer um resgate de uma personalidade relevante. Eu imagino que seja possível que surja uma cena com base nisso, mas, enfim, não é bom botar muita esperança nas pessoas no Brasil, né? É bom você fazer seu trabalho e não esperar muito em troca, não. Rapaz, boa pergunta, hein? Bom, vou revelar, não se deve revelar no necrológio, né? Mas eu vou revelar um pedaço do meu. Era trabalhar numa obra relevante para a cultura nacional, né? E, bom, acho que suspeito que está acontecendo, né? E eu acho que foi isso, né? Essa foi a parte do necrológio. E esse negócio das histórias das ideias é muito interessante porque o livro, Jardim das Aflições, ele faz justamente isso, né? Ele parte de uma análise pontual do que está acontecendo no Brasil, daquela palestra, e ele coloca isso dentro da história das ideias, analisa todas elas, desde o Império Romano, né? Que essa é a teoria do Jardim das Aflições, que existe um vácuo de poder depois da queda do Império Romano, que estão sempre tentando
restitui o império, aí todas as tentativas de tomada de poder são isso aí. Mas ele parte da história das ideias também, né? Então você vê que ele leu tudo, analisou tudo e depois trouxe, né? Então realmente tem isso aí que você falou. Sim, sem dúvida. Você vê, é muito difícil, até filme comercial está lotando todas as salas, né? E nós estamos fazendo isso. Então, sem dúvida, eles vão prorrogar em todas as cidades, né? A gente não teve... o que é que acontece? A gente teve, provavelmente, menos dinheiro para fazer o Jardim das Aflições inteiro do que o filme Aquários teve para distribuí-lo. Só para distribuir o filme. Se não me engano, a Aquarius teve mais de 300 mil só para distribuir. Geralmente, as pessoas têm toda uma equipe para distribuir o filme, né? Então, isso aí acaba facilitando um pouco. Nós só temos eu, o Matheus e a Júlia Sonderman, né? Então, a gente não está tendo que ter muito cuidado onde a gente está abrindo o filme, até porque a gente tem que pagar o VPF, né? Que é um imposto pela modernização das salas. Então, cada semana você tem que pagar no mínimo R$ 1.500 para cada sala, né? Porque todas as salas brasileiras foram modernizadas, passou para o sistema digital, né? Então, todo mundo que entra em cartaz é obrigado a pagar pela modernização das salas, que foi feito um investimento imenso e aí tem que ser pago aos poucos. E o resultado é que se não der muita gente, aí a gente gasta mais dinheiro do que arrecada, entendeu? E o nosso orçamento é mínimo, né? Então, é muito complicado isso aí. Então, o que aconteceu com o nosso filme foi o contrário do que acontece em geral. Esse filme financiado pelo governo, ele geralmente começa em várias salas, de uma vez, né? E depois vai caindo, dependendo da demanda. O nosso, ele começou em poucas salas e a demanda foi tão grande que ela foi se expandindo. Os cinemas foram colocando em salas maiores, entendeu? Foi aparecendo mais cidades e na medida que tem sessão especial, tem mais cidade. Então, a gente fez assim, para convencer os cinemas a que esse filme ia ter público, porque é um pouco difícil para eles entenderem, né? Como é que um filme de 1 hora e 81 minutos, 1 hora e 22 minutos. Isso é muito, é pouco? É muito para um filme de uma pessoa só falando. Um filme de 1 hora e 21 minutos, né? Sobre filosofia, sobre temas profundos, elevados, citados sei quantos filósofos, sei quantos autores. Para convencer os cinemas, as redes de cinema, de que ia dar público, foi uma coisa complicada, né? Então, o que a gente fez? A gente fez sessões especiais em que a gente aluga a sala inteira, né? E é obrigado, por isso que é mais caro, porque a gente tem que alugar a sala inteira, né? Então, pagar todas as cadeiras. E aí, mas como lotou tão rápido, em São Paulo lotou em um dia, no Rio de Janeiro lotou em algumas horas, né? E aí as redes notaram que o Kinoplex observou que ia dar público, nos colocou em cartaz e está bombando até agora, né? Está dando muito público. E espero que continue assim, né? Vamos lá, divulgar, chamar a família toda para ver, porque não se preocupe que vai ficar mais umas semanas. Vai ter mais cidades, né? Tá surgindo mais cidades. É curioso que os filmes da Pixar, eles são muito lucrativos porque as crianças querem ver, e daí tem que levar os pais, né? Então tá acontecendo mais ou menos assim com o Jardim também. Os filhos querem ver e acabam levando os pais. Você levou o teu pai? Viu só? Não, veja bem, eu fiz um convite formal, né? Para que eu consegui uma livraria, o auditório de uma livraria no Recife, fiz um convite formal para que eles assistissem os filmes. Você vê, eles se retiraram do festival, né? Tiraram seus filmes e impossibilitaram a continuação do festival, porque é mostra competitiva. Então, se não tiver um número certo de filmes competindo, não funciona, né? Então, tiveram que selecionar outros filmes e tal. Então, primeiro foi uma atitude de uma indelicadeza tremenda, né? De uma brutalidade tremenda. E segundo, que foi a tentativa de censura mesmo. Se eles pudessem, esse filme não seria exibido em canto nenhum, como de fato não foi em nenhum outro festival. Aí eu fui lá e fiz o convite para que eles vissem o filme, e eles não responderam. Entendeu? Nenhum respondeu, nenhum quis ver o filme, né? Carlos Alberto Matos, ele disse que o filme, que é um crítico de cinema, né, que inclusive escrevia para a revista Filme e Cultura, ele disse que um filme sobre o Olavo de Carvalho, um filme sobre o Olavo de Carvalho é de bloquear releases. Então, chega o release, você vê assim, Olavo de Carvalho, você não quer nem saber, entendeu? Você joga fora. Bloquear release. Release é o que você manda para os jornais para informar alguma coisa. Você vai lançar um filme, aí você manda, por exemplo, agora a gente mandou os releases para os jornais de
Fortaleza, aí saiu no jornal. O release é o que você manda, que a assessoria de imprensa manda, né? Então, o que foi aqui, quem fez foi o Lucas, né? O Lucas está aqui. Não, o Lucas Fiuza. Obrigado, Lucas, por ter ajudado. E aí, opa, o Edson também. Obrigado, Edson. Então, então, de bloquear release, você não quer nem saber daquilo que trata, né? Isso aconteceu muito conosco. Vou dar um exemplo. Teve uma moça que se interessou pela minha história do filme quando eu ainda estava fazendo o filme. Ela é jornalista do Correio Brasiliense, né? Aí ela foi lá em casa, me entrevistou durante 2 horas, eu mostrei um pedacinho do filme, ela adorou. Aí fez a entrevista, saiu a matéria, mandou a matéria inteira. Aí o editor disse o seguinte: olha, veja bem, a gente não pode publicar um negócio desse, esse cara é de direita, nós temos que ter responsabilidade social, entendeu? Você não pode publicar, ele publicou só no online, entendeu? Aliás, eu queria muito conhecê-lo, perguntar para ele, disse, quer dizer que você não pode falar de mim, né? Olhar assim no olho dele e dizer, né? Fala na cara, fala. Então, eu quero muito, ainda quero que isso aconteça. Então, aí eles nem disfarçam que querem censurar esse filme. Aí o que aconteceu? O Carlos Alberto Matos pegou o seu carro, foi até o Cine Odeon, no Rio de Janeiro, viu o filme e depois escreveu que não tinha nem certeza se era um filme. Escreveu no seu blog, né? Ele é crítico de cinema. Ele começa o texto assim, dizendo: eu não sei nem dizer se o Jardim das Aflições é de fato um filme. Acho muito curioso, né? O filme que não deveria existir, depois ele bloquear release, aí depois o filme, eu não tenho nem certeza se isso é um filme, né? Inclusive várias pessoas que eu conheço do Recife compartilharam esse texto, né? É um negócio impressionante, as coisas. São desumanos, né? Aliás, toda vez que chega um jornalista para me entrevistar, eu tenho vontade de dizer assim: olha, eu sou um ser humano que nem você. Viu? Quando o cara do UOL me ligou para fazer aquela matéria ridícula, né? Comparando o Jardim das Aflições com Aquários, né? Aí eu tive vontade de dizer isso para ele, né? A gente lá em Moscou, o cara ligou para entrevistar. Disse, aí eu ouvi ele 2 horas. E ele me fazia todo tipo de pergunta para falar exatamente o que ele queria ouvir, né? É Tiago Dias, né? E aí, uma hora ele perguntou assim: você acha que tem um paralelo entre o Jardim das Aflições e Aquários? Aí eu disse: que paralelo pode haver? Não tem paralelo nenhum. Entendeu? Zero. Nada. Aí ele começa a matéria assim dizendo: o Jardim das Aflições é o Aquários da direita. Ai, meu saco. Não foi difícil, não. Tudo que aponta para o alto converge, né? Então, o Josias ele tinha várias ideias pro filme. E quando a gente chegou lá para fazer a pré-produção, na primeira viagem para conhecer o local, conhecer como seriam as filmagens, só eu e ele, sem a equipe, isso foi a primeira etapa que a gente fez. Todas as ideias que ele tinha, ele rasgou, jogou no lixo, porque quando ele conheceu o Olavo de fato, teve que reconstruir, fazer uma outra coisa, né? E no final das contas eu acompanhei tudo que ele foi criando desde o início, então não teve conflito nenhum, na verdade, né? Se via que era uma obra muito relevante, muito boa, e só trabalhei para fazer as coisas que ele concebeu acontecerem do ponto de vista prático. Foi uma relação muito, muito natural, né? Porque nós dois somos alunos do Olavo e foi assim, uma coisa muito natural. E a própria evolução do filme, da montagem, né? Tem uma versão maior que tem 20 minutos a mais, né? Na verdade, 14 minutos a mais, né? Filme, veja bem, John Ruskin diz que para conhecer uma obra de arte basta olhá-la de frente, né? Então é isso que você precisa, olhá-la de frente, né? Então, ou seja, isso significa o quê? É olhar, se abrir para aquilo, né? E calmamente, né? Isso qualquer um pode ver, até de esquerda. Eu mostrei filme para amigo meu de esquerda, eles gostaram, né? Amigas minhas de esquerda, muito de esquerda, e gostaram, entendeu? Gente que não... Inclusive,
que não conhecia muito Olavo, sabe? E gosta muito, porque o que ele está falando ali são coisas universais, né? Agora, o filme é muito denso, que pode afastar algum tipo de público, né? Mas a gente não pode querer agradar todo mundo, né? O filme ele tem para um público específico e é isso aí, né? Muita gente vai achar muito denso, vai achar chato. E eu, de fato, coloquei muita informação. Eu botei o filme para torrar o cérebro mesmo, porque é exatamente para você ter um impacto ali e também para ser um filme para ser visto várias vezes, né? O seguinte, a questão mais importante aí é que antes da gente se colocar politicamente, a gente tem que ter uma base muito forte, né? Então, é o próprio Olavo que diz isso, entendeu? Então, se ele quer se opor, eu não sei qual é a postura dele, mas se ele quer se opor, né, àquilo que existe, é melhor que ele fique caladinho, construindo, ocupando espaço, né? Então, eu fiz isso durante muitos anos, né? E aí eu consegui vários contatos que me possibilitaram realizar o Jardim das Aflições, entendeu? Porque eu estava ali no meio da esquerda, que é o único meio que existe de cinema no Brasil, é o meio da esquerda, né? Então eu trabalhei com eles, saía para beber com os caras, entendeu? E até tentava jogar umas ideiazinhas, mas não colava muito, não. Mas, de qualquer forma, eu fiquei caladinho. Então eu esperei eu ter uma obra, que foi o meu livro, O Cinema Sonhado, para poder me colocar politicamente, né? Nesse momento eu fui expulso. Um erro que eu cometi foi tentar dar murro em ponta de faca, né? Se posicionar politicamente sendo meio imaturo. Eu cometi esse erro. E é realmente isso. Acho que ele pode ficar... É que, na verdade, isso me parece um conselho de ordem familiar, então meio complicado eu também dizer. Eu também não conheço a FAAP, não sei como é que está lá dentro, né? A URGS, onde eu fazia... mas eu não vou julgar sem conhecer, né? Onde eu fazia era um ambiente muito hostil, então eu tive que sair por questões até de sanidade mental e física. Mas, assim, se você falou que ele é um rapaz que tem o seu interesse artístico e coisas elevadas e tal, ele está indo para um lugar muito bom, que é São Paulo. Acho que não tinha lugar melhor para ele ir, porque lá vai ter acesso a tanta coisa boa. Então, eu acho que é isso, de ficar inicialmente... Procurar uma força interior, de repente você pode ajudar nesse sentido. E tá num lugar bom, em São Paulo. É o seguinte, eu acho que isso acontece no Brasil, isso daí é procedimento padrão, né? A discussão em redor do filme, superar o filme, as pessoas deixarem de ver aquilo que está ali. E eu acho que isso aconteceu nas críticas que saíram, né? Na Folha de São Paulo e em outros lugares, né? As pessoas vêm para um lado ideológico. Você tem uma ideia, o crítico da Folha cometeu um gafe, né? Inácio de Araújo. Ele escreveu que Olavo de Carvalho pedia o fim da Folha de São Paulo, quando na verdade ele pediu o fim do Foro de São Paulo, né? Então, ele estava tão tendencioso ali vendo o filme, né, que ele não conseguiu nem ouvir direito, né? Então, eu até falei que a mãe de Olavo de Carvalho, de 99 anos, que viu o filme, que eu estava lá quando ela viu, ela, pelo menos, não confundiu Foro com Folha de São Paulo. Até porque é a Folha de São Paulo e o Foro de São Paulo. Então, por favor, né? Então, é muita incompetência, né? Então, isso tá realmente... Fica uma bruma, assim, ao redor do filme. Mas, no final, a obra de arte vence, né? Teve eu conversei com um homem sábio. Ele viu o filme e disse que fez muitos elogios ao filme, né? Eu não vou nem dizer aqui porque parece que eu estou puxando o saco do meu próprio filme, mas uma das coisas que ele disse foi o seguinte: ele disse que O Jardim das Aflições é um filme que vai demorar a ser compreendido em sua totalidade, né? Porque é um filme muito denso, é um filme que é muito diferente do que acontece no cinema brasileiro, entendeu? Então, os críticos não conseguem, não tem nem instrumental para ler aquilo, né? Então, não obstante, eu estou muito feliz com 2 textos que saíram, né? Um na revista Amálgama, do Fabrício de Moraes, e o outro na Gazeta do Povo, que foi o texto de Ronaldo de Castro Lima Júnior. Então, esses textos foram muito bons. A interpretação é, inclusive, melhor do que eu poderia fazer, né? Então, foi absolutamente impressionante esse texto. Eu sugiro que vocês leiam, né? Eu sou muito jovem ainda e essa ideia assim de faculdade eu ainda não tenho muito assim na cabeça como é que seria.
Só que quando o senhor falou em relação à faculdade, a renunciar à faculdade, eu me imaginei falando assim na frente da minha mãe: mãe, não quero mais fazer faculdade. Eu me imaginei essa cena. E eu queria saber como é que eu apresento isso a ela, essa ideia. Como é teu nome? Como é teu nome? Iago. E ele vai dizendo assim, ó, foi o Josias, viu, que disse isso. Ela vai te pegar lá, o Josias vai gravar um vídeo pra ele. O Josias vai gravar um vídeo pra ele. Tá aí a resolução, ó. Fala pra ela aí agora. Não, ó, eu... olha bem, eu não sei você tem que ter uma visão muito clara, porque, por exemplo, se você for advogado, você não vai poder ser advogado sem ter uma faculdade. Se for médico, é a mesma coisa. Porque eu tava pensando em fazer jornalismo. Certo? Ah, sim, não, o problema é o seguinte, para você exercer o jornalismo, você vai ter que fazer uma faculdade, né? Porque apesar de não ser admitido mais o diploma, você é obrigado na prática, ninguém vai te contratar se você não tiver o diploma, né? Então, é preferível que você faça. Agora, o jornalismo, na verdade, não tem nada para aprender ali, né? Então, você vai aprender pequenas técnicas, dá para aprender em 6 meses. Então, você trate de gastar o mínimo de tempo possível com as coisas da faculdade. Foi isso que eu fiz, né? E já ir encaminhando seus projetos pessoais, seus próprios estudos, né? Então, sempre existe espaço para o especialista. O especialista sempre vai encontrar um espaço no mercado, né? Então, se você, na faculdade, já souber uma área que você se interessa, e se você se especializar naquilo, já enquanto estiver fazendo a faculdade, é melhor. Porque se você quiser, por exemplo, entrar no jornal, não vai dar sem o diploma, né? Então, o diploma, na prática, a gente sabe que não é nada, mas é necessário. Isso é uma das coisas que a sociedade exige da gente e que, por exemplo, se você quiser ser médico, não vai dar. Se você quiser ser engenheiro, também não vai dar sem uma faculdade. Então, são algumas coisas, né? Agora, filósofo também, aí, cineasta também, não vejo a menor necessidade de fazer faculdade de cinema, entendeu? Isso é ridículo. Eu acho que ainda mais no Brasil, né? Mais algumas considerações, Matheus, Josias? Considerações finais, por favor. Não, é isso aí. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Veritas, Renata Carla, o Anderson, todo mundo da equipe, né, que nos trouxe. Vocês foram muito legais. E é isso aí. Vamos levando a família, as crianças, né? Todo mundo para ver o filme. É isso aí. Obrigado. É isso aí.